Eu acabei de ver um dos espetáculos mais grotescos de toda a vida que eu acompanho geopolítica e de todos os programas que eu já fiz até hoje. Lembrou o seu arqui-amigo Biden em algumas coisas? Ou então na pseudo-senilidade de um homem tão ágil, com uma verve tão boa para oferecer picanha, abóbora de picanha, picanha de abóbora, carninha com a gordurinha e uma série de outras falácias, porque se papel aceita tudo, a gente quando no banheiro vai, sabe muito bem o Rorschach que a gente faz, imagina a propagação do som no espaço. O Lula não está preparado para encarar uma mídia que não esteja amestrada. O grande gênio geopolítico provou que é o que eu sempre falei, uma grande besta quadrada geopolítica. Ele colocou o Brasil, amanhã a nossa live, eu e o Hélio Calazans vai ser, colocaram o Brasil na Terceira Guerra Mundial, tá? O Lula bota a gente na Terceira Guerra Mundial, porque se você quer me chamar de bolsonarista, você me chama do que você quiser, do que você bem entender. Eu não estou aqui para me agradar, para agradar A ou B ou C. Em assunto análogo, o Bolsonaro, com toda a sua obtusidade, teve uma saída muito, muito mais concisa, muito mais limpa, e não passou por esse constrangimento patético, essa coisa ridícula que nós acabamos de ver, que a gente tenta desver a todo momento. O genial, o enaltecido pela USP, pelos uspianos, por todos eles, a pedra em estado bruto, que também a língua que a outra usou foi português, né? Uma língua muito difícil, pouco falada no planeta, né? O único problema é que a mesma língua que a gente fala, a pergunta foi objetiva, clara. Senhor Lula, o senhor a semana passada estava metendo pau aqui em todos os países da União Europeia que ajudam a Ucrânia. Esse país de bosta que você veio aqui é um dos países títere dos Estados Unidos, limpador de chão para os Estados Unidos, apesar de ter sido explorado a vida inteira pelo Império Anglo-Saxão. Nenhum povo foi mais explorado pela Inglaterra do que Portugal é explorado até hoje, tá? Mas mesmo assim a gente continua lacaio e capacho. A Espanha não está muito diferente, não. Tá? Portugal consegue estar um pouco pior. Mas você falou isso e nós todos aqui estamos lambendo o saco da Ucrânia. Como é que fica o senhor agora? Eu não estou a entender. Ela falou, eu não consigo entender. Não consigo entender porque, meu nobre presidente, você achou que geopolítica é conversa de botequim, torresmo, cachaça, sinuca, partida de 3, quem perde paga tudo. O brasileiro conhece essa artimanha, isso tudo. Isso não é geopolítica, não. Na Ucrânia estão morrendo milhares de pessoas, quiçá todos os dias. Nós temos uma chaga aberta ali, provocada exatamente por um país ao norte do Brasil, que se envolve em tudo no planeta. Anteontem, no Estreito de Hormuz, foi pego um submarino, o quê? Americano. Onde fica o Estreito de Hormuz? Procura, digita no Google Estreito de Hormuz, vai no Google Earth e bota Estreito de Hormuz, vai aparecer lá. Seria a Baía de São Francisco para os Estados Unidos? A guerra da Ucrânia com a Rússia seria a guerra do México com os Estados Unidos, se bem que o México é dono de direito de fato de 1/3 do território americano, do qual foi roubado. Texas, Arizona, Califórnia, tá? Novo México, toda aquela região toda, 1/3 do território continental e contínuo americano foi roubado do México. Uma guerra ali entre México, você imagina se a Rússia estivesse colocando mísseis, gente, pessoal, apoio lá, tudo lá, pronto. Você acharia um absurdo, né? Você imagina, né? Já pensou? É igual a guerra do Paraguai, a guerra do Brasil, Paraguai. Imagina, o Paraguai provoca o Brasil, provoca, ataca o Brasil. E por último é a mesma coisa.
a população do Paraguai tem um grande número de sitiantes brasileiros. É o norte do Paraguai, nordeste do Paraguai, sudeste e nordeste do Paraguai. Tem muitos fazendeiros brasileiros lá. Você imagina se o governo paraguaio, apenas por xenofobia, por ódio racial, comece a matar os nossos cidadãos. E o Brasil vai lá e faz o Acordo de Montevidéu, que analogicamente seria o acordo, analogamente, para quem gosta, seria o Acordo de Minsk. Faz um acordo e durante 8 anos ninguém cumpre aquele acordo, que acordo seria para salvaguardar a vida daqueles. E depois de receber como feedback que eles não fariam nada, inclusive a Angela Merkel disse que aquilo ali era uma enganação, era só para ganhar tempo, para armar mais a Ucrânia, para causar mais dano e sofrimento ao povo russo. Assim, olha, confessado publicamente. Confessado publicamente. A Rússia, sem outra alternativa, depois de ter ameaça de colocarem mísseis nucleares nas suas fronteiras, atacou a Ucrânia. Atacou a Ucrânia, que é um país criado em 1917, que parou de funcionar em 2020, voltou a ser fundado em 2022, em 1922 a 23, por Lenin, tá? Que em 54 ou 57, não sei que ano, numa noite de porre, o Nikita Khrushchev deu a Crimeia para eles. Aquela história toda. A Ucrânia não existia como país. Como assim, Rubem? Não existia. Aquilo ali era uma rota que passava ali era uma terra meio de ninguém. Eram todos eslavos e foi criado aquilo ali. Um núcleo anglo-saxão sionista também se perpetrou ali e a tática dele sempre foi dividir para governar. Dividir, fracionar, quebrar, retalhar, tirar a força, tirar a capacidade de reação. Lula nunca estudou geopolítica na vida, é um ignorante geopolítico de cabo a rabo. Só alguém ignorante geopolítico poderia dizer que a Rússia está errada. Porque ele poderia até dizer, porque você disse que a Rússia está certa, então ela está certa. Não, é porque a análise tem que ser geopolítica. O que levou, o que aconteceu. Mas o Lula é adepto, todo otário com sorte pensa que é malandro, e o Lula não está longe desse axioma. O Lula simplesmente se acha um gênio, efetivamente, o gênio da garrafa. Da garrafa pode ser, mas não genial desse jeito. E a gente é obrigado a passar por essa vergonha, esse constrangimento. Ele não tinha resposta. A resposta era simples demais. Depois do Euromaidan, depois que tudo aconteceu, efetivamente, a Rússia se viu ameaçada e, como a melhor defesa é o ataque, partiu para o ataque e está nesse ponto que está aí. Países que não têm nada a ganhar com aquilo ali estão fazendo o papel de outros países e simplesmente causando esse derrame de sangue. Está na hora da gente não pensar nisso. Vamos resolver tudo isso? Vamos resolver tudo isso. Vamos atacar as bases disso aí. Porque hoje os acordos de Minsk, onde estão? Vamos reavivá-los. Pelo amor de Deus, antes tarde do que mais tarde. Isso seria o papel de um estadista, não um idiota fazer o que ele fez. Como eu falei, até Bolsonaro, com toda a obtusidade dele, foi lá e deu conta do recado. Bolsonaro disse que era contra a guerra, de qualquer guerra, mas tipo assim, os dois são meus amigos, eu não vou brigar com nenhum dos dois. Eu quero que vocês parem a guerra. Quero sim, quero que vocês parem a guerra. Mas não estou aqui para legitimar ou deslegitimar ninguém. Fez pelo menos o certo, o reto e o correto. Transbordou naquele momento, foi além da sua borda. E fez um trabalho decente naquele momento. O Lula tem que passar por esse constrangimento. Outros virão, porque a mídia mainstream está aí na porta. A mídia que colocou ele no banco lá de presidente pode querer tirá-lo. Ele só tem uma porta, uma saída. A saída é os BRICS, a saída é a China, a saída é a Rússia. Aí eu pergunto para vocês, será que um sujeito desqualificado a esse ponto tem condições de entender o que está acontecendo de verdade e tomar uma medida, tomar um passo, dar um passo em direção ao caminho certo? Eu acho muito improvável, apesar de torcer para tal. Eu estou aqui torcendo, como torci para Bolsonaro, e torço para o Lula desse momento. Por quê? Porque a torcida é pró-Brasil. Não tem condições mais do Brasil sustentar e carregar isso aí. Essa taxa Selic, esse
dinheiro tomado do povo, essa falta de dinheiro em investimento, essa tal de lei de responsabilidade fiscais, que nada mais é do que um azote, tá? Algo para aprisionar a gente, acabar com o nosso desenvolvimento. Nós não temos margem para fazer absolutamente nada, a gente dá de cara com isso tudo. Isso me assusta, me entristece, mas ao mesmo tempo me dá esperança que, quem sabe, alguma luz apareça no meio disso tudo. E eu já falei, não tem condições de um poste atravessando a rua, né? Meu Deus do céu. Isso não precisa nem estar na Constituição. O que a gente precisa nesse momento, única, exclusivamente, é de um norte, é de um rumo, de alguém que bote a bola no chão, alguém que bote a bola embaixo do braço e fala assim, eu vou resolver. Isso tem que ser resolvido de alguma forma, de alguma maneira. Não dessa forma que está aí. Lula vai passar por outros constrangimentos. Lula colocou a mão num vespeiro onde ele não tem a mínima noção do que ele está fazendo. Não, ele é muito sagaz, não é. Quem vê todos os depoimentos dele vê que você está perto de um perfeito idiota brasileiro, um PIB, falando bobagem, tratando uma guerra onde centenas de milhares de pessoas já perderam a vida, como se fosse uma conversa de botequim, como se fosse uma piada, uma cachaça, como se fosse um chute nas costelas de um cachorro. Não é. Lula leva o Brasil para um buraco geopolítico de relações terríveis. Até quando ele acha que pode enganar com isso tudo, eu não sei. Até quando ele vai achar? O constrangimento já viu. Quando você colocou um país outro, já colocou Portugal, pequeno ali, já vem uma pergunta, já vem um tapa, já vem uma porrada, e ele vai... Deixa bem, eu vou dizer para você. Eu não entendi sua pergunta. Você pode perguntar de novo, que eu não entendi muito, não entrou. E perguntou de novo, e a resposta ele não tinha, nem vai ter. Se teve, foi saindo pela tangente, falando que o Bolsonaro roubou, que o filho do Bolsonaro é ladrão, que a mulher do Bolsonaro sumiu com um lençol, 2 foram em um consolo. Tá? Então essa porra toda vai para esse lado, vai para o lado mesquinho, para o lado pobre da coisa. Não que isso não me interessa, interessa, mas aí existe um setor administrativo para cuidar disso. Eu não quero saber quantas calcinhas tem lá, ou quantas bermudas, ou quantas cuecas tem com freada que o Bolsonaro deixou lá e que o Lula agora está usando ou queria usar. Eu não sei disso, aí não me interessa. O que me interessa é uma política externa decente, coerente, altiva, colocando os pingos nos is, chegando você. Vocês são golpistas a vida inteira, vocês só têm histórico de golpe, pelo amor de Deus, sai de perto de mim. Os BRICS estão aqui, estão me dando sustentação, me dão isso, estou fechado, acabou. Militar, não vou comprar nada lá nos Estados Unidos, eu quero aqui, vamos fazer aqui. Enquanto não fizer aqui, nós não vamos ter. Até lá vamos adaptar a Kombi. Vamos botar couraça, não estamos em guerra com ninguém, tem tempo para esperar. Mas e os propinodutos que já estão prontos? Aqueles militares que não saem dos Estados Unidos e já nem falam mais português. Só chegam daqui, só vai a grana. Quem aguenta? Lula deu mais um tiro no pé, primeiro porque dia 21 de abril ele era para estar no Brasil, não foragido, fingindo que estava em visita oficial, e por que transferiu para isso e por que saíram fora disso? Não. Era para ter outra postura, mas já que não teve, está aí. E o resto são os pingos nos is. É chegar e perguntar o que está acontecendo. Como é que vamos resolver isso? Tem que resolver. Tem que resolver porque nós chegamos nos estertores, batemos no fundo do poço. Daqui para frente, fazer o quê? Cavar mais ainda? Não temos mais onde cavar.